coordenadoria. E as coordenadorias, elas têm que chegar nessa proximidade com os professores, com a equipe gestora da escola. A coordenadoria, ela tem que voltar àquele trabalho que a gente fez no começo. Eu sou fiscalização, eu sou, mas eu sou também alguém que está aqui pra gente, você me olhar e entender que eu sou seu parceiro. Eu estou aqui segurando na sua mão. Porque na EJA era assim quando era só equipe, quando não era no núcleo. A gente, enquanto equipe, Márcia, segurava nessa mão desse professor e falava, então vamos fazer. E a gente foi ouvido. Agora aquele povo, ó, como eu, a maioria aposentou daquele povo que está aqui. Eu estou vendo só a Eulâmbia, que deu conta com o dedo. Vou falar o Rodrigo que está novinho ainda. Eu vou botar você aqui, né? Mas a gente tem a Alda, né? Que são poucos aqui daquela nossa época que estão aí, que ouviram isso, né? E que viram um núcleo ser chamado, uma gerência ser constituída numa perspectiva de realmente ser parceira da escola. De uma equipe parceira. E o povo reconhece que a equipe é parceira. Porque quando a coisa não vai lá na unidade, mas vai aqui, eles entendem essa palavra, né? E a ameaça, gente, e essa discussão é dentro da rede. Essa discussão é dentro da rede. Eu falo que eu estou saindo dela, mas eu ainda me acho dentro dela. Sou professora aposentada. A ameaça de fechamento de sala. Essa lógica horrorosa, né? De que se não tem aluno, fecha-se. Essa lógica econômica, burocrática. Porque não se é feita uma pesquisa de fato do porquê que aqueles alunos praticam, não foi feito. Há perguntas, há questionamentos. E essa lógica, inclusive, de sensibilizar o diretor, porque para o diretor é tranquilo. Gente, lógico, a força é toda para meio. Lógico, a força é toda para fundamental. Lógico, o diretor não quer trabalhar 3 horários, ele quer que vira tudo integral, ele vai receber do mesmo jeito. Trabalhar à noite para quê? Ele esquece que ele vai ser professor de novo. Engraçado, né? Eu achei interessante uma fala que eu vi no próprio fórum. Eu não estou fazendo uma crítica ao diretor de jeito nenhum, amo as diretores. Todos acham que gostam. Eu vi no fórum dizendo assim, o diretor e a equipe gestora estão sensíveis. Eu quase mandei um zap para a Márcia. Diretor e coordenador estão sensíveis a EJA nas escolas. Que sensibilidade é essa? Que o DAI fala assim, vou fechar, só soprou, vou fechar em maio. Agosto, a diretora nem fez curso, já está fechada em agosto. São poucas as diretoras que arregaçaram as mangas e falaram, vamos criar um projeto para a gente não fechar. Então, é uma coisa assim que me incomoda. E eu acho que aí o esvaziamento é nessa linha prática do cotidiano que eu penso a gente tem que trabalhar. E acho que na rede a gente tem que arregaçar as mangas mesmo e fazer multiplicação desse trabalho, sabe? Mas se a gente chamar de multiplicação, a gente tem outros nomes para esses professores que ficarão, né? Que com mudança de governo a gente sabe que cabeças rolam, mas o técnico fica. E o técnico crítico fica. Não é o crítico reprodutivista, mas o técnico fica e segura. Mas essa lógica não é de agora. Não é. É uma lógica que vem há anos, né? Quando você toca aí na questão pedagógica, na questão administrativa. E a diretoria pedagógica, que hoje a diretoria pedagógica sai, né? Há anos que a gente vem buscando, tá trabalhando com a EAGE de forma a não fechar escolas. As coordenadorias, anos e núcleos, sempre trabalhando essa perspectiva. A Márcia mesmo sabe, a Isabel sabe que a Brasil, né, nesses 12 anos que eu estou lá, uma queda de braço cruzar todo ano para não fechar. Para não fechar. E já por 2 anos, né, durante 10 anos a gente conseguiu. Nesses 2 últimos anos a gente não conseguiu ganhar essa queda de braço. E hoje está falando com a Márcia, o Jair está chegando em escola e falando que vai ou fechar ou organização alternativa, coletiva. Né? E eu estou preocupada com isso, porque a gente está trabalhando uma nova proposta, e eu falava isso no início, que a gente precisa estar
essa proposta lá na prática, a gente está tendo algumas dificuldades, não é? Porque senão vai continuar na mesma lógica, não é? Então a gente tem que caminhar no sentido de discutir como que essa proposta está acontecendo na prática. Porque senão vem de novo, vamos fechar a escola. Vai vir de novo. Eu não sei se nas outras regionais está acontecendo isso, mas eu já dei um indicativo para a Márcia que tem uma escola que o DAI chegou e falou para a diretora. Então é uma lógica muito perversa que tem há anos dentro da secretaria. Só bem rapidinho essa questão aí. Do outro lado, quando eu estava acompanhando no movimento sindical, nas audiências que entrava aí como pauta, e hoje, e alguns acompanhamentos da equipe, tudo, o que é feito? É conta mesmo, é na economia, na ponta do lápis. Tantos alunos, a escola funcionando nesse período, com tantos profissionais, gera tanto. No Conselho Municipal de Educação, quando lá está, todas as vezes que o DAI lá esteve, foi nessa perspectiva mesmo, da conta, quanto custa isso, né, para esses sujeitos. Então, como se ele não tivesse o direito à educação, porque no diurno, se você tem uma escola funcionando, com aquele valor que é aplicado para ele, você atende muito mais educandos, né? E aí, lógico, o recurso também que vem é muito maior. Então, tem toda essa discussão do financiamento, e a questão do pedagógico, eu nunca participei de uma reunião que fosse pautado esse debate, essa discussão. Sempre foi a questão econômica. O debate do direito nunca teve. E outra coisa, a organização só da reação ou da unidade ou da escola, ela não vira nada. Porque a sugestão, ela passa pela Secretaria de Finanças, que passa pelo DAI, porque o Fundo Municipal de Educação existe, mas se ele não está gerenciado por lá, ele está no fundo, né? Quem discute é o secretário de Fazenda, e aí tem que cortar, apresenta solução. É polo, é coletivo único, é não sei o quê, mas a questão pedagógica ela não passa no debate em nenhum momento. Então, assim, acho que às vezes se a gente falar que se tivesse uma organização da direção ou da unidade, sozinha não adianta. Eu acho que a categoria, o movimento sindical, o movimento social tem que estar todo numa lógica de garantia de direitos. Não é só de não fechar a escola, porque esse debate é feito pelos profissionais da educação. Você não vira. Eu queria voltar um pouco na sua fala, quando você estava falando da questão da família, da não aceitação, né? Se tem profissionais dentro da escola que não conseguem aceitar e não conseguem trabalhar. Estava contando com o Eduardo aqui. Hoje, nós recebemos um e-mail que veio da gerência de projetos, que vocês devem ter visto, falando sobre uma amostra de fios que o Zabriskie está oferecendo. E no e-mail pede para a gente divulgar para as instituições, né? Tanto para a IAJA, ciclo 3 e ciclo 2. Tem lá os nomes dos filmes, e é uma amostra de filmes que a temática é LGBT. Duas coordenadoras da escola ficaram indignadas da unidade fazer a divulgação. E no e-mail diz o seguinte, aos educadores interessados em discutir a temática. É só uma divulgação e se alguém tiver interesse. Mas acharam um absurdo a secretaria mandar para a regional e a regional fazer a divulgação das instituições. Então os próprios profissionais dentro da escola não conseguem, tem preconceito, não conseguem trabalhar essa temática. Eu queria tocar em outras questões também, que eu acho que são pertinentes, porque vocês começaram a tocar e depois passaram, né, para um outro aspecto, que é no âmbito do pedagógico. A gente sabe que o trabalho do professor é fundamental, o trabalho da escola no acolhimento ele é fundamental também, e dependendo da forma que seja esse trabalho, pode contribuir para a maior permanência ou não desse educando. Ela garante? Não. A gente sabe que não garante, porque entre
ter que segurar uma questão de saúde familiar, o aluno, né? Quem é pai, quem é mãe, quem é responsável por aquele filho ou pelo ente que está doente, ele vai realmente cuidar desse ente doente. É uma questão específica que diferencia, inclusive, o jovem do adulto, do idoso, né? Nessa relação de quem tem uma responsabilidade com o outro, no cuidar, no ficar com esse outro, né? E às vezes até o jovem nosso tem essa relação também. Mas tem um outro aspecto que eu acho que é importante a gente tratar e que faz uma grande diferença. E aí vocês tocaram em alguns elementos, né? Por exemplo, o caso específico do idoso, né, que é mais lento. A gente sabe que muitos são mais lentos. Com o tempo, nós que vamos envelhecendo, nós vamos perdendo, né, aquela motricidade, agilidade que o jovem tem, né, para andar, para falar, para correr, para gesticular, para fazer os vários movimentos. Mas, ao mesmo tempo, isso às vezes é desconsiderado na sala de aula. E é a mesma atividade para todo mundo, no mesmo ritmo, do mesmo jeito. Então, nós não pensamos que precisamos considerar que numa sala de aula você pode ter, às vezes, só adolescentes, só jovens. E mesmo assim você vai ter níveis diferentes e ritmos diferentes. Imagina quando você tem adolescente, jovem, adulto e o idoso. Né? Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter no trabalho pedagógico que a gente vai desenvolver. E pensar que o diagnóstico precisa ser o nosso grande aliado. Porque se eu tenho níveis diferentes, eu tenho que ter propostas didáticas diferentes. Às vezes eu tenho um trabalho com o mesmo texto, mas a proposta didática a partir daquele material ou a partir daquele tema que está sendo trabalhado precisa ser diferente. Mas vai ter alunos que vão dizer, não, eu quero fazer a mesma atividade que o colega está fazendo. Sim. Se eu vou trabalhar um texto, eu não posso trabalhar para o que está no nível com mais dificuldade, no caso da leitura, né? E para quem já está com nível de fluência na leitura. Eu posso trabalhar o mesmo texto, mas selecionando atividades específicas que proporcionem que ele desenvolva naquele nível que ele se encontra e avance. Porque se eu colocar um nível muito além, ele não vai chegar lá. Ele não vai conseguir fazer. E se eu botar muito aquele que chega lá não vai ter paciência. Ele vai fazer e aí ele começa a conversar, ele começa a fazer uma série de outras atividades na sala que dificulta o processo de desenvolvimento daquele que precisa até, às vezes, de mais concentração. Então eu preciso pensar nisso no trabalho pedagógico que vai sendo desenvolvido na sala de aula. Né? O nosso jovem hoje, em relação às tecnologias, ele está com fone no ouvido, tá? Ele está mexendo no computador, no zap e está conversando com alguém. O nosso adulto em terceira idade às vezes não consegue fazer isso. E aí você passa um vídeo e não consegue acompanhar o que está sendo passado ali. Então eu preciso entender que propostas pedagógicas eu posso utilizar considerando esses sujeitos. Quem é esse adulto, quem é esse jovem, né? Quem é esse adolescente, quem é esse idoso. E quais são as formas de aprendizagem considerando essas diferenças. Né? Então eu tenho que estar naquilo que a companheira colocava, né? Às vezes é colocado de uma forma muito prudente, ter esse cuidado também. Porque às vezes eu posso, em função de até um número maior de alunos com mais dificuldade, expulsar os que estão com menos dificuldade. Entre aspas, é uma expulsão. Ou o inverso, né? Atender somente um grupo, focar naquele, da mesma forma que o companheiro aqui acabou de dizer, olha, eu quero uma música também para adulto, né? Por que eu vou focar só nesse aspecto? Posso até ter uma maioria, mas eu tenho que olhar os vários sujeitos que estão ali naquela sala de aula. Inclusive professor. Sim. Né? Porque quando a gente faz o acompanhamento, por exemplo, você chegar na sala de primeira a quarta série, né? Então, uma pedagoga, e você vê que ela está dando uma atividade de alfabetização ali para os que não estão lendo e escrevendo, o processo está caminhando, uma atividade que foi dada no ciclo, lá na turma A, né?
todo mundo, vai te mostrar a atividade porque ela está achando o máximo que ela está fazendo, não é? Que ela está se dedicando ali. Até para isso, o apoio tem que ter sensibilidade de como que vai abordar essa professora num outro momento que não é na frente dos seus alunos. Mas isso acontece, né? De você chegar e ainda ver esse tipo de atividade na sala de aula. Cópia do que foi dado pela professora, né? No ciclo, às vezes trabalha em 2 cursos. Até para isso a gente tem que saber chegar nesse sujeito. A gente pensa nos alunos, mas a gente também tem que pensar nesse sujeito professor. O Zezé falou, parceria, como que agora nós vamos chegar e ser parceiro, ser apoio. Então a gente tem que ver os dois lados, tem que ver o aluno que é jovem, o aluno que é idoso e esse professor. Porque se a gente chegar de uma forma em que o professor vai se sentir invadido, criticado de uma forma que ele não vai gostar, a gente não vai conseguir uma mudança na prática desse profissional. Então a gente tem que observar todos os sujeitos que estão ali naquela sala de aula. Uma colega tinha levantado a mão. Sou eu. Tem que levantar a mão. E assim, para complementar o que o professor fala, então eu como apoio lá na escola, um dos grandes problemas que eu vejo é a questão do próprio professor. Ele não tem essa sensibilidade para olhar os educandos da forma que o Aldimar pontuou. Né? Ele falou sobre renovação de concepções, novos sentidos, novos valores, um outro olhar a esses educandos. Então a gente tem que sempre estar relembrando. Olha, eu tive caso de um aluno que chegou às 19h20 na escola e eu tive que conversar com o professor para ele poder assistir a aula. Né? São casos assim à parte, mas a gente enfrenta ainda esse problema no cotidiano, no dia a dia. Então essa questão do olhar, da sensibilidade do professor em perceber esse universo tão grande de alunos, contribui muito na sua formação. E aí é onde alguns alunos evadem, alguns alunos não permanecem, né? Então os grandes problemas nossos, os entraves desse cotidiano, é essa mediação. Aluno, professor, direção, coordenação, né? É isso aí que a gente faz no cotidiano. Eduardo? Eu queria fazer uma pergunta de fundamentação, uma pergunta mais teórica. Aproveitar que o senhor está aí, né? Mas se não quiser, pode ser outro momento, porque a discussão vai estar mais no campo do concreto aqui. Hã? Pode Mas, fazer. e aí ele vai. Porque essas questões todas vão permear a fala dele. Você fala de tudo. Vão permear, não estou dizendo que você vai responder. Eu tenho que responder isso a tudo? Nossa. É bom, cara. Isso é uma questão mais teórica. Na sua análise que você fez antes de passar para a colega, você trouxe o Colégio Fernandes e fez a questão da análise mais econômica do nosso sistema, né? Isso, inclusive, trouxe o conceito de competição. Né? E me assustou que eu pensei que estava falando política, mas foi na competição. A minha pergunta é a seguinte: na verdade são 2 autores, né? Que, o nome dele é bem complicado, é Robson e Acemoglu. São 2 autores que não são da sociologia nem da economia, mas são das ciências políticas. Um é do MIT e outro é da Universidade de Harvard. Ele está sendo muito bem aceita essa tese deles. Que a tese dele é o seguinte: eles acham que o problema não está na questão econômica. A questão deles é, quando eu estou concordando com isso, eu queria saber sua opinião sobre a respeito. Eles construíram uma tese chamada Por que as Nações Fracassam. Eles identificaram, né, historicamente, estou fazendo recorte dos últimos 500 anos, assim, que a questão não é da economia. É porque existem países hoje que tiveram um alavancamento civilizatório importantíssimo dentro do capitalismo. O exemplo é paradigmático. São os países escandinavos, é o Canadá, a Austrália. Então, a Austrália e o Canadá, por exemplo, fizeram no século XX. E a questão é a seguinte: não é a questão da economia, mas sim a política e as opções políticas desse país que alavancaram civilizatoriamente essas nações. E isso quer dizer, da maneira como você é governado, da forma que você tem a democracia, do sistema de defesa e contrapeso dessas nações, que propiciaram essa alavancagem civilizatória dentro do próprio sistema capitalista. O que não ocorre em nações como a nossa, né? México, Brasil, Índia. O que o senhor pensa sobre isso? Tem esse peso político realmente importante? Ou é só uma questão do viés do sistema capitalista? Difícil, hein?
Mas eu sou aqui, olha. Mas eu só vou, assim, como eu não conheço o autor, não conheço o Pedro, só Porque as pessoas fracassam. Eu li em 2014. Mas só que você está trazendo assim, rapidamente, assim, só da sua informação, eu queria dizer que essa informação dele vai ao encontro do estudo do Florestan Fernandes sobre a Revolução Burguesa no Brasil. Né? No sentido seguinte, qual o maior problema do desenvolvimento econômico do Brasil? A elite brasileira. Certo? E essa elite brasileira, patriarcal, patrimonialista, todo o processo de gestão, certo, do público em relação à economia, ao público no Brasil, foi em relação em benefício próprio. É isso que eu estou literalmente próprio. Nunca foi em relação ao desenvolvimento do oligarquias, predadores, rapidamente. Gente, agora eu... Oi? Eu também não conheço esses autores que estão falando, mas pelo que ele traz, acho que é o retrato do que acontece no Brasil. Coloca a política em função do capital e não no lugar que ela deveria ser de promoção. Por exemplo, a gente está ocorrendo aí agora, a política no Brasil está em função do capital e não de promoção de políticas públicas que realmente garanta esse sujeito que vocês estão mas nesse caso, mas nesse caso só, por exemplo, também. Hoje a gente pode falar desse jeito, certo? Mas o que está chamando a atenção, assim, por exemplo, na história do Brasil, nem isso foi. Tá? Foi em benefício das próprias famílias, dos próprios grupos e do próprio sujeito, do próprio indivíduo. Né? Não tinha essa noção maior sobre a questão do capitalismo em si. Por isso que ele vai falar que a Revolução Burguesa acontece. Mas eu queria retomar algumas questões, assim, eu acho que vocês provocaram. Eu queria só... Sim. Não é responder, mas talvez esclarecer uma provocação que a Zezé fez aqui. Né? Eu acho que eu não vou me colocar, mas colocar enquanto um coletivo lá dentro da secretaria que defende, que briga, que chora junto, que pela educação de jovens e adultos, que a gente defende essa modalidade enquanto militantes que somos. Militantes sociais, militantes aí da vida, mas principalmente dentro dessa modalidade. E a nossa concepção de luta, ela perpassa pela formação. Né? E aí, burlar o sistema é o que mais a gente tem feito aí nesses 4 anos. Esse grupo vem fazendo política sem financiamento. Então, ela entra numa roda, igual a Alba ali colocou, de que as decisões perpassam por todas essas questões econômicas. Aí quem mais sofre nesse processo é a educação de jovens e adultos, e a gente vem burlando tudo isso para que a gente possa dar uma condição da gente estar aqui hoje fazendo uma discussão política que ela perpassa não só as questões pedagógicas, por essa questão. E aí ter a Universidade Federal, a PUC, como principalmente a Universidade Federal, que nos acolheu e faz esse processo semanal de discutir a formação dentro dessa rede, e a PUC, todas as vezes que a gente chama, né, com os companheiros, também vivenciar esses espaços com a gente. Eu acho que isso é a luta nossa hoje, lá desse coletivo, que se resume a esse coletivo aqui, e que eu acho que vem se resumindo ao coletivo das escolas. Acho que a dificuldade a gente tem muito, mas também eu acho que a gente está aí construindo algo na educação de jovens e adultos, que é um legado que a gente recebeu aí da história da educação de jovens e adultos nessa rede. Né? Que começa lá em 1992, com a professora Mariana Café, faz toda uma história com ela de construção coletiva. E aí mesmo nesse universo individual, como o próprio Admar coloca aqui, para a gente dessa sociedade individualista, a gente ainda pensa que é um coletivo que fortalece, que faz a gente brigar junto com o diretor de URI para não fechar a escola, porque a nossa concepção não é fechar, é abrir, e aí a gente tem que tensionar o tempo todo. Então assim, e aí é por isso que a gente entende que esses momentos aqui, eles são extremamente importantes para essa rede. Né? Porque nos fortalece enquanto uma concepção, um objetivo que a gente tem que alcançar, mas nos fortalece então enquanto luta. Né? Eu acho que é o mais fundamental.
Gente, eu queria assim. Só de baixo, deixa eu falar uma coisa para preciso falar, eu acho que a gente está aqui para falar. Eu acho o seguinte, sabe, esse ano eu estou de parabéns para a equipe de senhor, porque eu sei que vocês fizeram coisas que outras equipes maiores não fizeram. Entendeu? Só de poder ter o planejamento na escola, sabe, a formação na escola, eu acho que foi coisa fundamental. Muita coisa melhorou. Agora, eu acho que ainda não chegamos no ideal, mas eu vi muita gente saindo, assim, daquela zona de conforto, sabe? Pelo menos tentando entender a proposta. Isso eu acho que é importante, sabe, mano? A gente não conseguiu atingir o que nós queríamos, mas pelo menos muita gente já deu um movimento contrário. Eu vi até esse crescimento na EASA onde eu estava trabalhando. Agora, não é o ideal, né? Mas deu uma chacoalhada. Gente, eu queria só, pelo tempo, assim, tentar só algumas observações, colocar para vocês assim. Em primeiro lugar, acho que a gente precisa, nas nossas análises, né, eu acho que vocês já devem estar fazendo isso e tudo, como eu não estou acompanhando, eu vou arriscar aqui algumas coisas que, nas nossas análises, a gente tentar entender alguma coisa o seguinte: o que tem da cultura, no sentido geral, né, no sentido do seu sentido político, econômico, simbólico, né, quer dizer, dessa sociedade da qual, do jeito que ela está, as demandas que ela tem apresentado para a gente, né, tanto no campo do idoso, mas fundamentalmente, eu estou falando fundamentalmente, não é só porque eu trabalho com jovens, mas é porque a perspectiva no mundo ocidental é que as condições dos jovens nos próximos anos sejam as piores dos últimos 100 anos, certo? Isso não sou eu, são os pesquisadores que estão, vários pesquisadores que estão mostrando isso aí. Só para dar um exemplo para vocês, o pesquisador português que esteve aqui no Brasil há pouco tempo, Ensino, né? Quer dizer, ele trouxe uma coisa extremamente importante. Ele falou assim, não, foi assim, não, foi outro pesquisador, que não vou me lembrar o nome. Ele colocou o seguinte: em Portugal, hoje, certo? Os jovens que estão terminando o seu curso, tá, de pedagogia, profissão qualquer, ele vai ficar 10 anos transitando por instituições, tá, sem vínculo empregatício nenhum, tá, até que um dia, nesses próximos 10 anos, ele consiga algum vínculo. Ou seja, ele está falando que isso já está acontecendo. Você já morando com os pais aí. Morando com os pais. Você tem grupos de jovens que já estão hoje em Portugal nessa condição. Essa é a condição do mundo do trabalho hoje, tá? No mundo ocidental. E que o nosso digníssimo amigo Michel Temer quer importar para cá. Tá? Então, quer dizer, para esses jovens não há horizonte em termos de seguridade, em termos de emprego, isso que ela está falando enquanto direito, tá? Isso é o que está posto, né, nesse cenário. Então, para esse jovem, olhar para frente, certo, é trágico. E não é só o jovem da ilha, não, né? Quer dizer, os jovens, inclusive da classe média, estão também com a faca e a corda no pescoço, tá? Diante disso, bom, isso da questão da cultura, nós temos, nesse ambiente todo, a questão do crescente individualismo, certo? O crescente xenofobismo, tá? E aí, quando você pega, por exemplo, nas redes sociais e tudo, e aí a gente precisa, eu estou trazendo aqui para vocês, é quanto dado, quanto elemento, não é como senso comum. Nós temos um fundamentalismo religioso, né, no Brasil extremamente crescente, né? Quer dizer, um fundamentalismo religioso, não estou falando de uma religião ou outra, não, né? Do conjunto das religiões que estão alimentando as intolerâncias, né? Quer dizer, por um lado, você tem, por exemplo, o próprio ambiente da cultura, né? Quer dizer, se você pega alguns documentários, alguma coisa, é uma coisa muito louca. Você vê, por exemplo, na Síria, né, jovens homossexuais andarem na rua com as mãos dadas, tranquilamente, né, quer dizer, entre aspas, enfrentando a questão do Talibã e tudo. E no Brasil você não pode, porque você vai ser lixado. Então quem é mais violento? Certo? Então você tem todo um universo cultural de mudanças no mundo ocidental, né, que todos esses jovens deveriam estar sendo preparados para esse enfrentamento.
que vai ser drástico, vai ser mais perverso ainda. Essa é uma questão. A outra, no campo econômico, mais propriamente dito, nós temos os governos, né, e aí o Perry Anderson fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó, a maior vitória do neoliberalismo não foi econômica. A maior vitória do neoliberalismo foi cultural. Porque ele conseguiu que todos os governos, da direita à esquerda, usassem a mesma receita para enfrentar os problemas econômicos. Né? Então, cortes, 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 cortes. Representa o quê? O uso dessa receita. Né? E nós vamos ver cada vez mais. Né? Então, quer dizer, para uma sala minha funcionar na PUC, por exemplo, de pós-graduação, tem que ter tantos alunos, porque senão não funciona. Né? O recurso que vem para a universidade, a questão das bolsas e tudo, não funciona, porque na economia eu preciso sanear, né, os custos e tudo mais. Eu preciso fechar. Isso vai aumentar. Né? Nós vamos ter mais. Bom, esse é o cenário. Né? Um cenário no sentido muito nebuloso para nós. Mas a pergunta, a provocação que eu quero fazer para vocês e deixar para vocês, antes de fazer a provocação, eu quero falar para a Alda sobre quando ela fala da questão do direito, lá, a questão do local, muito pertinente a sua pergunta, porque tem, inclusive, na minha tese de doutorado, eu defendo muito isso, a questão fundamentada no Luciano Ferri, né, a questão do direito à cidade. Quer dizer, esses jovens têm educar nesse local não significa criar guetos. Significa que ele vai lutar para a melhoria das condições do seu bairro, da sua região. Isso é uma coisa. Mas ele tem que ter direito a todos os bens produzidos pela cidade e circular livremente pela cidade. Nós estamos vendo, no caso de Goiânia e vários outros municípios, o caminho inverso. É tirar o direito do sujeito circular pela cidade. E aí nós estamos falando, por exemplo, quando nós falamos do problema do transporte coletivo, não é o problema do transporte coletivo. O problema do transporte coletivo é de circular pela cidade, é de ter acesso à cidade. Não é só na hora da aula ou na hora de ir para o trabalho, na hora que ela quiser. Blumenau há 15 anos fez uma experiência muito interessante, para ter assim, pelo menos aos fins de semana, sábado e domingo, o ônibus era de graça para toda a família, para todos, certo? E aí, qual era a maior descoberta? Blumenau é pequeno, na época eu acho que não tinha nem 500 mil habitantes, se alguém conhece aqui, eu acho, né? Pessoas que faziam 15 anos que não viam seus parentes porque não tinham dinheiro para pagar ônibus, o dinheiro só dava para alimentação e tudo mais. Então, quer dizer, transporte coletivo não é só uma questão de ir para a escada ou para o trabalho, é de viver a cidade, né? De ter acesso a esse espaço, a questão dos rolezinhos. Né? Os jovens dos rolezinhos, eles nunca foram ao shopping para quebrar shopping. Os jovens dos rolezinhos foram ao shopping tentando ocupar um espaço. Ocupar não é no sentido nosso, né, do movimento sem terra. Ocupar, resistir e produzir. Não, só ter o direito de circular por ali. Certo? Só ter o direito de passar por ali, pronto. Nem esse direito foi dado a eles. Né? E muitos de nós assistimos aquilo como né? Então, quer dizer, isso é importante. Agora, o que eu quero provocar, sim, e vocês vão me xingar até a próxima interação, é a questão seguinte. Não seria incompatível daqui para frente, certo? Diante dessa demanda que está sendo colocada para os jovens e diante da expectativa dos mais idosos em relação ao processo de escolarização, não seria uma violência nossa, simbólica, no sentido de colocar todo mundo junto, certo? E colocar uma responsabilidade muito grande na ação pedagógica do professor. Né? Quer dizer, eu acho que nós estamos colocando assim, né? Nós estamos colocando uma responsabilidade para o professor e uma responsabilidade para o pedagógico que as condições concretas e objetivas não estão proporcionando. Cada vez mais elas estão indo no sentido contrário. E se a gente, porque quando foi, né, quer dizer, isso que foi levantado, na origem da EJA, quando foi pensada essa forma de organização, era no sentido de beneficiar esse sujeito. Né? Tinha uma filosofia, tinha uma concepção em torno dela. Hoje, né, quer dizer, nós chegamos num ponto
que o objetivo não é mais só esse. O objetivo central, salvo engano, certo? É redução de custo. Porque se você separar hoje jovens e idosos, significa que aí sim vai fechar tudo, né? Porque aí você não vai ter turma suficiente de idosos e não vai ter turma suficiente para jovens. Isso resolve o problema? Não. Mas eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Porque tem uma questão, o que eu quero afirmar, reforçar com vocês, isso não quer dizer amanhã ou depois da manhã, isso a gente pensar para o futuro. Porque uma coisa é certa, os jovens, né, quer dizer, não só da EJA, mas se a gente coloca, né, os jovens, a formação dos nossos jovens hoje, no ensino médio, os jovens que estão na educação de jovens e adultos, o tipo de formação que eles estão recebendo, não está contribuindo para a elevação do seu capital cultural de fato. Não está contribuindo para ele enfrentar a sua realidade. E aí, assim, uma coisa que e vocês acham que concordam com isso, me irrita um pouco na questão, quando eu vejo na televisão a propaganda sobre a questão da EJA, né, pessoal? Ela aprendia a ler a questão do ônibus, a placa e tudo. Não é só isso, mas não é. Isso não basta. O enfrentamento da realidade social hoje, ele é tão doloroso, ele é tão perverso, né, que eu preciso ter um conjunto de elementos culturais, né, quer dizer, mais complexos para fazer esse enfrentamento. E a questão geracional, ela pega, né? Só para concluir, essa questão que vocês estão levantando, por exemplo, do gênero, né, gente, cada vez mais é uma característica dos jovens, né? Quer dizer, os jovens vão... Como é que nós vamos dialogar cotidianamente com eles, com os professores e criar ambientes, inclusive, para que eles possam circular livremente pela escola como casais, né? Isso é complicado, porque às vezes a gente reprime, muitas vezes a escola reprime os próprios meninos e meninas, né, de se manifestarem enquanto casal. Não estou falando beijo, apaixonado, não. Nada disso. Simplesmente sentar junto, pegar na mão, não sei mais o que, estar junto, tá. Como é que eu vou dar esse direito a esses casais, dentro dos casais homossexuais, tudo dentro do espaço escolar, reconhecendo essas culturas? O que eu quero dizer, ao fim e ao cabo, para concluir, é assim: nós temos enfrentamentos culturais ali, certo? Pela frente, que está posto para nós agora, mas que pela frente eles vão se complexificar, que a mim parece que a nossa forma de organização hoje, certo? Ela pega, ela trava. E se a gente não pensar algumas formas de superar, acho que eu queria, mas a proposta hoje que a gente desenvolve, ou pelo menos está tentando implementar e desenvolver, se a gente deixar essa lógica da seriação, ela permite a gente fazer diferente dentro da escola, dentro da EAD. Dentro disso que você falou aí, né? Jovens, idosos, a gente coloca tudo na mesma sala. Por quê? Porque a lógica ainda é da seriação. E hoje, com uma proposta de 2 anos e meio, a gente pode fazer diferente. Então a gente tem que colocar isso Eu queria falar exatamente disso, da experiência que nós tivemos no ProEJA FIC, né? No ProEJA FIC nós tivemos 2 escolas que experimentaram fazer isso e voltaram as turmas novamente. Por quê? Porque, primeiro, o processo de trabalhar o adulto e o jovem junto, e o idoso, é um desafio para o professor? Mas isso ajuda no desenvolvimento deles, contraditoriamente. Por quê? Quando eles montaram turmas só de jovens, primeiro, os jovens não tinham os adultos nesse processo de mediação entre eles. E o próprio processo de formação, o que acontecia? Eles conseguiram acelerar no desenvolvimento cognitivo. Mas, ao mesmo tempo, nas relações interpessoais, não. Foi incrível. Já os adultos, os professores não aguentavam, não suportavam ir para a sala deles, os adultos e dos idosos, tão lentos que eles ficaram. Você entendeu? Por quê? Por mais que o outro seja mais ágil, é a questão da zona de desenvolvimento proximal, gente. Né?
Quer dizer, você na relação com o outro, você também, mesmo que eu não aceite, mas o seu ritmo me leva a desenvolver e a forma de desenvolver. Então, assim, foram duas escolas que tentaram fazer esse movimento, né? Mas as duas com objetivo profissionalizante. Não, elas estavam com o Proeja FIC, mas eram salas que não tinham primeira, quinta, sexta e sétima. Eram salas, né? Eram reunidas e aí eles fizeram a divisão, turma só de jovens, por quê? Aí os alunos pediram. E aí eles acataram a sugestão, foi até numa roda, né, de conversa, os alunos pediram e eles acataram a sugestão, fizeram, o adulto podia optar se ele queria ir para o grupo do jovem e ficar junto com os idosos, né, os jovens com os jovens, e também no final eles organizaram os grupos. Por quê? Porque não houve um desenvolvimento tanto dos jovens quanto dos adultos e idosos nesse processo, um crescimento dos grupos. Mas eu acho que só depois de vivenciar a experiência é que eles puderam ver que precisavam estar. Que precisavam estar juntos. Foi muito interessante, porque o que ocorreu? Nós tínhamos a experiência vivida com a Maria Helena Café, né? Aqui, quando ela fez o projeto Age, ela tinha vivenciado isso aqui. Turmas só de jovens, turmas mistas, né? Jovens, adultos e idosos. Mas era no primeira a quarta, não era de quinta a oitava. E esse foi um trabalho feito de quinta a oitava. Então, assim, não, vocês querem, vamos fazer. E a gente foi fazendo esse trabalho de acompanhamento do processo. E ouvindo os relatos, né? Então, houve também um retorno e uma confirmação do que tinha sido colocado antes, entendeu? Então, assim, esse é um movimento que a gente precisa, claro, ter a sensibilidade, fazer escuta, fazer a formação, mas, ao mesmo tempo, o próprio grupo de professores passou a ver o processo de que na sociedade nós vivemos, não há só jovens, só adultos, só idosos, nós vivemos em conjunto, mas que precisa estabelecer regras, discutir, né? Trabalhar considerando esse universo e as diversidades que existem entre esses sujeitos. Mas né? dentro da proposta a gente pode criar, né, várias outras alternativas, né? Se a gente sair dessa lógica da seriação. Eu queria colocar uma questão. Eu acho que aí entra, dentro da proposta, quais as dimensões desse sujeito que a gente quer desenvolver, né? O que é que diante dessa conjuntura que está posta hoje, qual é o papel da escola? Que escola que a gente quer, o que a gente quer levar? E aí é todo mundo junto e misturado? O que é que nós vamos fazer? A história da inclusão. Quer dizer, recai sobre o profissional da educação, a terminalidade dos sujeitos, né? Os deficientes. Eu estou na gerência de inclusão. Nos últimos dias meus de aposentadoria, eu vivenciar isso. É muito karma dentro da minha concepção religiosa. Incluir como é que eu tenho as pessoas com necessidades educacionais especiais, as pessoas com os mais tipos de deficiência. Né? Por exemplo, a menina de 17 anos hoje, eu presenciei isso, para colocar o tanto que é complexo essa coisa. Uma educanda de 17 anos, DM, está no ciclo 3, que tem 17 anos. E aí a escola falou lá da Aristocles, não pode ficar mais, tem que ir para a EJA, mas a mãe, ela tem o direito, ela tem que estudar de dia. Não, mas 17 anos tem que estar à noite. Então, quer dizer, gente, o que nós estamos fazendo? O que é isso? Então, assim, a gente tem que pensar muito, a escola que a gente quer, dentro dessa proposta, quais são essas dimensões, o que nós vamos fazer para esse capital? Que ele tem que apropriar esse sujeito, né? Não damos conta de resolver questões que não são da educação. Como é que nós vamos fazer? Mas se as que são da educação nós achamos que está tudo junto, misturado para resolver, eu acho que não é por aí. Agora, tudo junto, misturado, quando você tem uma formação da sustentação, é diferente. Porque quando você também trabalha com tudo junto e misturado e se vira professor, é outra coisa. Faz uma grande... Vai entender? Eu também não tenho claro isso não. É uma questão para ele pensar assim, ó. Quais são os desafios que nós vamos enfrentar daqui para frente? Que eles vão ser muito grandes.
qual a organização escolar, no caso da EJA, né, que contribuiria para enfrentar esse desafio? Eu acho que é isso. Mas é isso. Obrigado. Eu só assim, lembrando que no dia que é só apoio, nós combinamos de começar 6h30. Então vamos ser pontuais para a gente aproveitar o pouco tempo, porque isso é uma decisão de vocês, né, meu? Beleza? Só agradecer ao professor Aldimar, à professora Maria José, que acho que ela ia mesmo. Pode ler. Pode ler, vocês vão Estamos aqui para escutar. Só queria só deixar a gente também agradecendo, né? Agradecendo, assim, foram 33 anos nessa rede e a gente pautou a nossa profissionalidade, né? Na construção realmente de um mundo melhor. Eu acho que eu falo assim, sempre com quem a gente fala quando vai refletir sobre esse encerramento, né, meu na rede enquanto profissional, é que eu tive muita alegria de ter sempre gente muito boa que me ajudou, né? A gente reconhecer, ter humildade de aprender e fazer, né? Ter garra para fazer e humildade de aprender. Então, eu agradeço muito o convite, né? Eu ainda falei assim, gente, eu vou falar com o povo que já está careca, né? Igual os filhos da formação, careca de discutir essa questão, né? Mas a gente vai lá repetir essa questão. Então, eu agradeço muito, né? E trago para a gente, eu queria trazer só um poema que a professora Leda, que ajudou a organizar esse material, ela colocou, ela fez tanta questão de dizer, porque a gente fez um trabalho com o poema da Cora, Minhas Pedras. Aí a Leda colocou, universo me enquadra ou não? Me pergunto ou sou resposta? Faço, refaço, sinto-me realizada, tenho propósitos, luto, reluto, brigo com minha consciência. Que viver é esse? Resignação, paciência, austeridade, tantas pedras, o bem, o mal, reconheço, ignoro, mas estão vivas. Convivo, me enrosco, só me resta colhê-los, lapidá-las, emoldurá-las, com pitadas de um tempero único. O meu viver neste mundo.